Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Eu quero já de antemão cumprimentar a todos os irmãos que estão presenciais e nos acompanhando aí pelas redes sociais, aqueles que porventura estarão em outro momento, nos assistindo, sendo ministrados por esta palavra. O certo é que a palavra de Deus está sendo pregada, e bem-aventurado é aqueles que dão a devida atenção a esta palavra. Esta palavra que é mais preciosa, é uma palavra que está mais contemporaneizada do que o jornal que irá sair amanhã, É uma palavra viva, é uma palavra que permanece pelos séculos dos séculos, é uma palavra que nos exorta, que nos anima, que nos traz esperança no porvir, acima de tudo, para aqueles que têm a sua vida entregue às mãos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, vamos ler até o versículo de número 14, assim está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos uma vez mais. Pai querido que estás no céu, te louvamos e te agradecemos por uma porção a mais da tua palavra, que tivemos, ó Deus, e temos o privilégio de poder estar meditando nesta noite. Pai amado, eu te peço a tua graça, eu te peço a sabedoria, eu te peço, meu Deus, o discernimento, para que eu possa compartilhar a tua palavra com a tua noiva, com a tua igreja. Assim como tu ministraste ao meu coração, que eu possa, Deus, transmiti-la como vaso, Pai, para a glória do teu nome. Eu te peço, meu Deus, que esta palavra venha provocar em nós graça, venha provocar em nós exortação, venha provocar em nós fé, esperança, ousadia, que esta palavra produza em nós aquilo para que o Senhor a escreveu e para aquilo que ela chegasse a nós no dia de hoje. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos, podeis assentar, nós estamos no decorrer deste mês ministrando estudos, ou uma série de estudos relacionados a respeito da fé. A fé que faz com que a igreja continue caminhando, a fé que promove a caminhada da igreja aqui na terra. Nós temos aí a primeira quinta-feira do mês, que foi a passada, nós falamos a respeito de uma fé relevante, nós falamos a respeito de onde nós devemos estar firmado, que é na nossa fé em Cristo Jesus, e nós falamos ainda que nós precisamos guardar a fé. Quando falar guardar, a palavra guardar quer dizer, quando eu precisar eu sei onde encontrar, está guardada, está bem ali,
e quando eu necessitar, eu posso ir até ali e buscar, encontrar e utilizá-la. Isso é o sentido de guardar a fé. E hoje, dando sequência a esses estudos, essa série, nós vamos falar a respeito dos pilares da nossa fé. Nós vamos falar a respeito daquilo que é fundamental, ou que fundamenta a nossa crença, que fundamenta a nossa fé, que fundamenta os nossos passos enquanto cristãos, enquanto servos de Jesus, enquanto homens e mulheres que reconhecem que sem Jesus nada, mas com Jesus tudo. Louvado seja o nome do Senhor, E o cristianismo, meus irmãos, não poderia dizer uma simples religião, Na verdade, o cristianismo está para além de uma religião. O cristianismo está para além de um consenso de doutrinas ou de um sistema de doutrina. O cristianismo, na verdade, é Cristo. O cristianismo, na verdade, é a pessoa de Cristo, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, O próprio Cristo, aquele que fundou, aquele que estabeleceu, o paradigma, a nossa referência maior de vida e de fé, Jesus Cristo. Então, o cristianismo, podemos dizer que é a pessoa de Cristo, é uma pessoa. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor da história, Ele é o Rei das nações, o dono da igreja, o Redentor da humanidade, a razão da nossa vida. Louvado seja Deus. Cristo é o Senhor da história, sim. A história é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o dono da história, porque ao entrar na história, Ele promove a mudança da história. E Ele é, acima de tudo, irmã Graça, a razão da nossa vida. Cristo, a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria, a razão do nosso viver. Jesus é aquele que tem em suas mãos o livro da história. Jesus é aquele, o único visto pelo apóstolo João, capaz de abrir os 7 selos do livro que está selado por dentro e por fora, o livro da vida, o livro citado no Apocalipse. É o único Jesus, Somente Ele tem poder para dar um sentido à história e conduzir-nos a um fim glorioso. Meus irmãos, Deus manda te dizer nessa noite, o que nós estamos passando, o que você está passando aqui, é pequeno demais, diante do fim glorioso que Deus está reservando para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está preparando um fim glorioso para a sua igreja, e todos haverão de ver, todos haverão de contemplar o que Cristo está preparando para a sua igreja, para aqueles que permanecerem fiéis e fiéis até a morte. Mas para permanecer fiel é preciso ter fé, e uma fé fundamentada. Não é uma fé lógica, uma fé natural que todo mundo tem, não. É uma fé fundamentada, é uma fé que está estabelecida no seu coração, e vem o que vier, passe o que passar, a sua fé, ela não será abalada. Amém? Então, meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre os pilares da nossa fé, conceituando aqui o texto que nós acabamos de ler a respeito da vinda de Cristo. Então nós temos aqui pelo menos 4 pilares, irmão Manuel. Que pilares são esses? Primeiro, a manjedoura é um dos pilares da nossa fé. Manjedoura? O que tem a ver manjedoura com fé? O que tem a ver estrebaria lá onde Jesus nasceu, foi colocado? O que isso tem a ver com fé? Nós vamos aqui no decorrer da explanação, os irmãos vão entender. Segundo, a cruz é um dos fundamentos, dos pilares da nossa fé. Por quê? Porque ela está vazia. Jesus venceu a cruz, então ele é um dos fundamentos da nossa fé. O túmulo, mas é o túmulo vazio, é um dos fundamentos da nossa fé, porque se a gente for lá no túmulo de Buda, está lá, a ossada dele está lá,
Se nós vamos lá no túmulo de Maomé, a alçada dele está lá. Mas se nós vamos lá em Jerusalém no túmulo de Jesus, não precisa procurar, né? Aquele que vive está. Ele já não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E o trono, que é onde nosso Jesus, nosso Salvador está. Então, 4 pilares que você pode fundamentar a sua fé quando você for questionado por alguém, ou quando às vezes no seu íntimo, às vezes o inimigo da sua alma vier te questionar: por que você está passando por isso? Por que você está vivendo isso? O que você está esperando para amanhã? Onde é que você está? Não, mas a minha fé não está fundamentada nas circunstâncias deste mundo, a minha fé não está fundamentada no material desta vida, a minha fé está fundamentada, sabe o quê? No nascimento de Jesus. No dia que ele venceu pela cruz, no dia que ele foi sepultado no terceiro dia, ele ressuscitou, e que ele está assentado no trono de glória à destra de Deus. É nisso que está fundamentada a nossa fé. É sobre esses pilares que a igreja vai caminhando. Então, a manjedoura ou estrebaria. Vamos ao livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 7. Vamos ver lá a referência em que o doutor Lucas nos deixa a respeito. Lucas 2 e 17. Fala sobre 2 e 7, fala do nascimento de Jesus. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Manjedoura aponta para a encarnação do Verbo. Nós lemos lá no Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, encarnou em forma de homem, em forma de um bebê, foi gerado no útero materno, foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele desce do céu para nascer. Veja o contraste desse nascimento. Ele desce do céu de glória, do céu onde ele era cercado de anjos que o adoravam. Ele desce a um lar, e um lar pobre, nasce num berço pobre, e nasce em uma cidade pobre. Jesus sai do alto e sublime céu, desce à terra, é gerado no útero da mulher e nasce em um berço pobre, um lar pobre e uma cidade pobre. Sendo ele Deus, se fez homem. Sendo ele rei, se fez servo. Sendo ele criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, se tornou um bebê para nascer e habitar entre nós. E a encarnação de Cristo, irmãos, é o primeiro pilar da nossa fé. Foi porque ele nasceu, porque junto com ele nasce a esperança para a nossa vida. Foi porque ele veio que nós temos a esperança de um dia ir para estar com ele para todo sempre. Foi porque ele desceu que nós temos a esperança no porvir de um dia subirmos e estar com ele para todo sempre, Foi pelo que ele fez, foi pelo que ele operou, O Verbo se fez carne. Se ele não tivesse vindo à terra, olha isso aqui, irmãos. Se Jesus não tivesse vindo à terra, irmão Valdemir, jamais nós poderíamos ir ao céu, porque nós fomos separados de Deus pelo pecado. E fadados ao pecado estávamos, condenados à morte, irmã Maria Aparecida, nós estávamos, mas ele veio, e ao vir, ele abre a porta para que nós possamos um dia ir e estar com ele para todo sempre na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Se Jesus não tivesse entrado na história, jamais poderíamos desfrutar da eternidade. Não, jamais. Não haveria outro meio. Porque não haveria outro como ele, que viesse cumprir a justiça de Deus, através da sua vida, morte e ressurreição. O único que foi capaz de cumprir esses atributos, essa necessidade para que o homem fosse reconciliado com Deus, foi Jesus.
o justo, o fiel, o verdadeiro, aquele que não havia pecado sobre a sua vida, que não havia máculas sobre a sua vida, sobre o seu viver, né? Então, meus irmãos, se ele não tivesse esvaziado de si mesmo, jamais poderíamos ser cheios, sermos plenos do teu Espírito Santo. Jesus se esvazia de si e desce a essa terra e nasce entre os homens e vive entre os homens. Louvado seja o teu santo nome. Se ele não tivesse se humilhado, jamais nós poderíamos um dia pensarmos e sermos glorificados. Foi porque ele se humilhou, foi porque ele foi humilhado, é que um dia nós seremos exaltados diante de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pela humilhação dele que hoje você é exaltado. Foi pela humilhação dele que hoje você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Não mais criatura, mas filho. Louvado seja o nome de Jesus, né? A manjedoura não fala simplesmente apenas do nascimento. Não. A manjedoura, o nascimento de Cristo em uma manjedoura, nos traz outros aprendizados. Primeiro, é um golpe forte, fatal, na vida daqueles que se acham alguma coisa, daqueles que por obterem bens materiais, riquezas, às vezes esnobam, às vezes têm consigo soberba no seu coração, né? Então o nascimento do Rei dos Reis de uma manjedoura, o nascimento do Rei dos Reis, né? Numa pobre cidadezinha. Jesus não veio a este mundo entrando por portões celestiais de ouro, não. Ele veio deitado num berço de palha, sendo ele rei, sendo ele Senhor. Então Jesus mostrou aqui a humildade, mostrou aqui, né, que nós, mesmo que tenhamos muito, não somos nada, porque sem ele nada podemos fazer, sem ele nada do que se fez seria feito, sem ele nada do que você é hoje seria. Se você é porque Jesus te fez ser. Se você tem, é porque Jesus te deu. Se você é usado, é porque Jesus está te usando com poder e graça. Louvado seja o nome dele, louvado seja o teu santo nome, né? O Rei dos Reis não entrou no mundo pelos umbrais de um rico palácio, mas deitou num berço de palha, né? A manjedoura é este golpe fatal na vaidade do ser humano. Quando você vê aquelas pessoas empinando o nariz, pensando que é o cara, pensando que é o jargão que se usa aí, né? O gás da Coca-Cola. Irmão, olha para Jesus, veja a simplicidade de Jesus, veja o que Jesus fez, veja como Jesus nasceu, né? Aquela cidade estava tão cheia, estava tão abarrotada, que não teve lugar para receber, ou para que o Senhor dos Senhores fosse concebido. Teve que ser concebido no lugar onde estavam os animais. Não havia lugar para Jesus, né? Mas nós cremos que Ele veio, e Ele nasceu, e cumpriu-se a profecia. O Rei dos Reis nasceu. Louvado seja o teu santo nome. Ele nasceu. Um dos pilares da sua fé, sabe, que se te questionarem, por que você é crente, por que você está na igreja, por que você segue esse livro? Porque Jesus nasceu. Primeiro, vou te falar, porque Jesus nasceu. E ele nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo. E ele, sendo Deus, ele desceu a essa terra. Ele encarnou no ventre de uma mulher e veio por amor de mim e por amor de você. Louvado seja o teu santo nome, né? A humildade de Cristo é um machado que poda a raiz da soberba humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui para o segundo fundamento da nossa fé, o segundo pilar da nossa fé. Qual é? É a cruz de Cristo. Evangelho de Lucas, ainda, capítulo de número 23, Lucas 23, verso 33. Vamos ver o que está escrito lá. Lucas 23, 33. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, aleluia.
E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores também, um à direita e outro à esquerda. A cruz de Cristo, aquele que nasceu numa manjedoura, viveu em carpintaria, estava destinado a morrer em uma cruz. Na cruz não foi, na verdade, a cruz, meus irmãos, muitos pensam, né? Jesus foi colocado na cruz por causa da traição de Judas. Jesus foi colocado na cruz porque os homens o rejeitaram. Jesus foi colocado numa cruz porque o Sinédrio manipulou que Jesus fosse morto e crucificado. Não, na verdade a cruz é algo que estava planejado desde a eternidade passada. A cruz já estava sendo, ela já estava fazendo parte, ela já estava agendado na história. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, meu Manuel, projeta para nós, por favor. A cruz não foi um acidente na história, mas foi algo agendado no céu. Amém? 13, 8. Verso 8. Graças a Deus. Apocalipse 13, verso 8. Isso. Vamos todos ler juntos? No 3, vamos? 1, 2, 3 e... Adoraram todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi desde quando o mundo estava sendo estabelecido, o plano já havia sido formado, né? Já havia uma agenda para que Jesus cumprisse a sua ida até a cruz, um acontecimento não programado na terra, mas com certeza selado no céu. Louvado seja o nome de Jesus, né? Não estabelecido por homens, não, quanto muitos pensam que a cruz foi estabelecida por homens. Não, a cruz foi estabelecida, esse julgamento de cruz, pelo próprio Deus, né? 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso 18 a 21. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21. Vamos ver o que está escrito. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21. Vamos abrir aqui, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ainda antes da fundação do mundo, né, já havia sido eleito o Cordeiro de Deus, Jesus, o teu Filho amado, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vocês, por amor de mim, por amor dessa igreja amada, por amor de todos quantos receberam, por amor do teu nome, né? Então foi antes da fundação do mundo, já havia sido estabelecido, né? Então, meu irmão, a cruz é um sinal, né, em que a sua fé, ela pode sim ser dia a dia, né, renovada quando você olhar para a cruz. A cruz não venceu Jesus, Jesus venceu a cruz. A cruz está vazia, né? Embora a cruz sendo um lugar de vergonha e opróbrio, foi o palco onde a justiça de Deus se consumou. O pecado invadiu a humanidade, né? O pecado, ele contemplou todo o ser humano, e Deus, nos amando de tal maneira, conforme nós pregamos aqui na ceia, né? Ele enviou o seu Filho para nos justificar de todo o pecado, para nos purificar de todo o pecado. Louvado seja o teu santo nome. Então Jesus, a sua ida à cruz, aquela época, é claro,
que na cruz eram mortos os maisvis dos malfeitores, mercenários, ladrões, né? Pessoas do mal. Eram colocados de periculosidade extrema, eram pregados na cruz, eram crucificados, mortos em cruz. Por isso que a cruz, embora sendo uma vergonha, embora sendo um opróbrio, nela foi consumada a justiça de Deus, porque aquele que era santo, aquele que era puro, aquele que era verdadeiro, enfrentou a cruz no meu e no seu lugar. Eram os nossos punhos que deveriam estar cerrados naquele madeiro, eram os nossos pés que deveriam estar ali cravados, era o nosso sangue que era para estar sendo derramado ali, mas Ele se fez pecador por nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz hoje, que nós temos paz, foi pelo castigo que Ele enfrentou naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa questão de que às vezes nós ouvimos muitos responder, né? Por que Jesus foi pregado na cruz? Porque Judas traiu. Por que Jesus foi pregado na cruz? Foi porque o sinédrio, os homens, os fariseus ali, se reuniram, né, num âmbito fora de um consenso geral, e estabeleceram ali, arrumaram caminhos, meios para que Jesus fosse crucificado. Por que Jesus foi colocado na cruz? Porque Pilatos, né, ouviu a voz do povo lá, lavou suas mãos e falou: pode levar para crucificar. Não, nada disso. A cruz é algo que já estava elaborado pela celestialidade antes da fundação do mundo, e ela é um dos pilares da nossa fé. É por essa cruz, a cruz que o nosso Senhor Jesus enfrentou. Jesus morreu porque Deus nos amou. Ele não foi constrangido a ir para aquela cruz, antes, voluntariamente, ele se entregou. Não foi assim? Não está escrito isso? Né? Quando os soldados foram prender Jesus ali no Getsemane, Pedro se levanta com a sua espada e fala: Senhor, aqui não, e começa a cortar a orelha do povo. E Jesus falou: calma, Pedro, calma, não é assim. A cruz eu vou ter que enfrentar. Esse é o cálice que eu preciso beber, para que você, Pedro, tenha vida, para que você, Maria Ivone, tenha vida, para que você, Caíno, tenha vida e vida em abundância, a esperança do porvir. É o cálice que eu vou ter que beber. Não foi assim que ele orou? Quando, antes de ser preso pelos soldados romanos, Lucas vai dizer que ele suava gotas de sangue na sua oração, tamanha era a sua angústia, e ele orava ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Jesus já sabia que ele haveria de enfrentar aquela cruz, mas foi amor por mim e por você. Como eu disse no domingo, Deus não nos amou por causa de Jesus. Deus enviou Jesus porque Ele nos amou. Nos amou primeiro, que Ele enviou o seu Filho amado. Ele não nos passou a amar depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Não, Deus nos amou primeiro, por isso Ele enviou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele voluntariamente se entregou por amor de nós. Na cruz, Cristo triunfou sobre o pecado e sobre o diabo. Foi na cruz que Ele conquistou a nossa eterna redenção. Então, meu irmão, quando te faltar fé quanto ao porvir, lembre-se, não, na cruz foi consumado. Foi lá que Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Meu nome está escrito no livro da vida, e um dia eu vou estar lá com Ele. Aleluia! Foi consumado lá. Foi lá que o grado foi dado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando lhe faltar fé, lembre-se da cruz de Cristo, que Ele enfrentou por mim e por você. Lembre-se que Ele nasceu como Jesus e enfrentou a cruz. Quando Jesus foi instituir quando Jesus foi instituir a ceia, Ele nos pediu para que nós lembrássemos não do seu nascimento, não dos seus portentos, não dos seus milagres. Jesus pediu para que nós lembrássemos dele, da sua morte. Sim ou não? Sim. E fazer isso em memória de mim. Então Jesus, ao instituir a ceia,
ele faz esta recomendação para a igreja, né? Que nós lembremos de Jesus pela sua morte, porque quando ele morre, ali o pecado, o peso do pecado estava sobre ele, e nós somos resgatados. O nosso Redentor nos resgatou ali na cruz. A gota do teu sangue foi suficiente para pagar a cédula que nos era contrária sobre a nossa vida pecaminosa. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho, meus irmãos amados, é a mensagem da cruz. Nós não podemos anunciar esta verdade. Não há Evangelho sem cruz. Não há Evangelho sem esse sofrimento, sem essa renúncia. Né? Jesus diz: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe Evangelho sem cruz. Né? E nós precisamos olhar para aquele que enfrentou aquela cruz, aquele que foi até o Gólgota, aquele que subiu aquele caminho de opróbrio, né, de injúrias, de cuspes, de chicotadas, carregando madeira por mim e por você. Tenha fé em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, meus irmãos, vamos aqui ainda, né? Ainda temos alguns minutos. Vamos falar sobre o terceiro pilar da nossa fé. O terceiro pilar da nossa fé é o túmulo de Cristo, mas o túmulo vazio, é claro, né? Lembra lá daqueles dois irmãos no caminho de volta para Emaús? Eles estavam indo Borocochô, estavam indo tristonhos, descendo de volta para a sua aldeia, para retomar a vidinha, né? Para regressar aos seus afazeres, e o coração deles estava entristecido, porque seus pensamentos, a sua visão estava num Cristo crucificado e sepultado. Jesus não havia ainda, né, aparecido a eles, mas a Bíblia vai dizer que eles estavam caminhando e de repente chega um homem, um varão ao seu lado e questiona: por que vocês estão aí? A respeito de que vocês estão conversando? A respeito de que vocês estão tratando? E vocês estão descendo essas estradas e falando um ao outro? Aqueles homens olham para ele: mas você deve ser a única pessoa nos entornos de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Ora, aquele, o Messias, aquele que nós esperávamos que fosse o resgatador do povo de Deus, da opressão dos romanos, foi morto, e hoje já é o terceiro dia, é no domingo de manhã, né? E ele foi morto, foi pregado numa cruz, e hoje é o terceiro dia, né? E ele ainda, segundo o pensamento deles, não havia ressuscitado. Mas aquele homem, Jesus, claro, falou: mas o que está escrito na lei? O que está escrito nos livros, nas profecias? Ele não haveria de ressuscitar ao terceiro dia? Haveria. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquele varão estava descendo aqueles homens, era o próprio Jesus. É o mesmo Jesus que caminha com você dia, noite e dia, 7 dias da semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano, os dias da sua história. É o mesmo Jesus que está com você em todo momento, através do teu Santo Espírito. Oh glória! Se o túmulo não tivesse sido aberto de dentro para fora, o cristianismo estava findado e acabado. Mas o túmulo foi aberto. A morte de Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Louvado seja o teu santo nome. O túmulo está vazio. Essa é a razão da minha fé. Oh, aleluia!
A palavra a respeito dele diz que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou, porque ele é Deus. Louvado seja o teu santo nome. Oh, maravilha! Isso já nos bastava, meus irmãos. O túmulo está vazio, já nos bastava. Jesus fez a promessa de que ele iria e nos prepararia um lugar, e pelo túmulo está vazio, sabedores de que somos, que ele ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar, de prender o nosso Salvador. Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte para que tenhamos vida. Ele morreu para que você viva. Louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso demais, irmãos. Mas nós às vezes esquecemos dessas verdades. Às vezes a igreja, diante das circunstâncias da vida, eu confesso aos irmãos que realmente, por sermos às vezes falhos e fracos, nós começamos às vezes a titubear e esquecemos de colocar a nossa fé em ação, de olhar para esses fundamentos, porque ele vive. A morte não tem mais a última palavra. Ele saiu do túmulo como as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro da fila, e ele abriu a porta para a eternidade, para todos quantos quiserem e o aceitarem como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, não perca tempo. Jesus é aquele que abriu as portas da eternidade. Jesus é a primícia daqueles que dormem. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, meus irmãos, nós devemos seguir os seus passos. Por isso, o nosso destino não é mais o túmulo gelado, mas sim a glória eterna. Não estamos caminhando para o ocaso cheio de sombras, mas nós estamos caminhando para a manhã gloriosa da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Este final de semana nós estaremos aí em torno de uma comemoração da Páscoa. O Cordeiro Pascual, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o teu santo nome. Aquele que garantiu a passagem, aquele que garantiu o êxodo para o seu povo, para a sua igreja, o nosso Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Para finalizarmos aqui, meus irmãos, nós temos ainda o quarto e último pilar da nossa fé. Cristo não apenas nasceu em uma manjedoura, Cristo não apenas enfrentou uma cruz, Cristo não apenas abriu o seu túmulo de dentro para fora e ressuscitou. Cristo ascendeu ao céu, ele voltou ao céu. Xaramaço, pecando da rabacê. Aleluia. Ele está sentado à destra de Deus Pai, olhando para mim, olhando para você, intercedendo por mim, intercedendo por você, olhando para você com um olho de amor e desejando que você se reconcilie. Jesus hoje é o nosso advogado, ele intercede por nós. Não há outro intercessor, não há intercessora. Não, Jesus é o intercessor. Somente Ele intercede por nós, diante de Deus. Cristo venceu a morte e ascendeu ao céu. Ele foi entronizado e exaltado. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ei, nós não servimos a um Cristo que tem um nome. Nós servimos ao Cristo, cujo nome está acima de todos os nomes. Aleluia. A Bíblia diz que diante dele todo joelho vai se dobrar um dia. A Bíblia diz que toda língua vai confessar a ele um dia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te trazer uma boa notícia, igreja amada do Senhor. Você estará com Ele nesse dia. Nós estaremos com Ele nesse dia, reinando, operando, estando ao seu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse dia, Ele não vai entrar a este mundo, não vai aparecer
aparecer neste mundo como ele veio, como um cordeiro, não. Ele vai aparecer como um leão, o leão da tribo de Judá. O seu rosto estará reluzente, não vai estar marcado com marcas de chicotadas, sua cabeça não vai estar riscada com espinhos de coroa, não. Ele vai estar sobre sua cabeça a coroa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o grande dia onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores irá vir buscar a sua igreja. E aí, irmãos, todos nós, os que servimos ao Senhor, que confiamos, que guardamos e que em fé nós o aceitamos, né? Foi mediante a fé que nós alcançamos a nossa salvação. Nesse dia nós seremos reunidos para reinarmos com Ele. Oh, aleluia! Venha o que vier, passe o que passar, mas que a sua fé seja aumentada dia após dia. Que Ele nasceu, Ele viveu, morreu, ressuscitou e hoje está sentado no alto sublime. Esse é o nosso Jesus. É o cristianismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Neste tempo, Deus ele vai enxugar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. A dor, o pranto, o luto serão cessados, e a alegria indizível e cheia de glória vai invadir o nosso ser. Não este corpo aqui, mas um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo reluzente para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o que faz a igreja avançar, irmão, é a fé, e a fé em Jesus Cristo, segundo aquilo que Ele demonstrou, segundo aquilo que Ele deixou fundamentado: o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão, enquanto Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a sua fé seja aumentada neste dia, que a sua fé seja renovada neste dia. Nunca se esqueça de olhar para a cruz. Nunca se esqueça de olhar para o túmulo vazio. Nunca se esqueça de olhar para a estrebaria. Nunca se esqueça de que o trono do céu está ocupado por aquele que te amou, por aquele que nos amou, Jesus, Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. O desejo do meu coração, meu irmão, é que você tenha se identificado nesta noite